Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Olá, muito bom dia! Que o seu dia seja pleno da paz de Cristo aí no seu coraçãozinho nessa manhã de sexta-feira. E hoje, mais uma vez, nós estamos trazendo uma mensagem de esperança para você. Você aí que está desanimado, frustradinho da vida. E a mensagem é essa, Jesus tem nova vida para você. Mas o que está impedindo você disso? Quais são as coisas que estão te prendendo? Que estão impedindo que você viva a vida plena que Jesus pode dar? Ele disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós entendemos isso, existe transformação de dentro para fora. As correntes que se mantinham presas e que nos mantinham presos nelas, elas são destruídas e aí a gente pode viver em liberdade. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E permanecer nele é o caminho para uma vida realmente livre e plena. Então, é só deixar Jesus entrar na sua vida e mudar todas as coisas. E se você tem dúvida de que tudo pode mudar na vida da gente, fique aqui porque daqui a pouquinho você vai assistir uma entrevista com uma pessoa que foi liberta por Jesus e transformada por Ele. E ela vai contar a sua história de transformação aqui. Antes disso, eu quero que você assista comigo Daniela Araújo e Pedro Henrique cantando a música Farol. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Todos os dias eu luto pra não me entregar, pra minhas fraquezas, pra tudo que tenta me afastar de tudo e daquele que deu a vida pra me salvar. É que às vezes nada faz sentido, acabo me perdendo no caminho, mas só quero melhorar. És a minha força pra recomeçar. Às vezes fica tão cansativo, parece que eu só erro o caminho. Mesmo que eu não entenda, não compreenda, vem me guiar. Jesus, tu és tudo que eu preciso. És o ar que eu respiro, tua voz me impulsiona. Se estou me afogando, tu me traz à tona. És tudo que eu preciso. Meu farol escondido, só tu sabes como me guiar.
luto pra não me entregar, pra minhas fraquezas, pra tudo que tenta me afastar de tudo e daquele que deu a vida pra me salvar. É que às vezes nada faz sentido, acabo me perdendo no caminho, mas só quero melhorar. És a minha força pra recomeçar. Às vezes fica tão cansativo, parece que só erro o caminho, mesmo que eu não entenda, não compreenda, vem me guiar. Jesus, tu és tudo que eu preciso. És o ar que eu respiro. Tua voz me impulsiona, se estou me afogando, tu me traz à tona. És tudo que eu preciso. Meu farol, esconderijo. Só tu sabes como me guiar, e se eu me perder, A tua mão vai me encontrar. O meu farol. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas depois de um encontro com Jesus. E sabe, Ele não mudou. Ele quer e pode transformar a sua vida também. Ele continuou o mesmo, Ele não muda. Você vai conhecer agora a história de alguém que experimentou essa transformação que só Jesus pode fazer na vida da gente. Vidas Transformadas entra no ar agora. Vamos assistir. Bom dia, na paz do Senhor Jesus para você. É muito bom estarmos juntos mais uma vez e da oportunidade que Deus me dá de ser portadora de bênção para a sua vida. Porque esse espaço aqui é um espaço onde nós contamos milagres, nós falamos de coisas boas, nós falamos do poder de Deus, da transformação que Deus faz na vida das pessoas, seja libertando, mudando de vida, mudando a história. E hoje não vai ser diferente. Nós trouxemos aqui mais um testemunho, mais uma história de vida linda que foi transformada pelo poder de Deus. Onde havia morte, Deus transformou em vida, porque Deus faz isso. Quem tem fé, quem crê, quem confia, o Senhor Ele faz o milagre quando Ele quer naqueles que têm um coração aberto para receber dele a sua bênção. E prova disso, para falar deste milagre, para contar essa bênção e turbinar você de fé neste dia, está comigo aqui a missionária Fernanda. Ela é nossa irmã em Cristo, ela é da nossa igreja aqui, Assembleia de Deus Ministério de Santos, lá na cidade do Guarujá, e ela tem uma história linda para contar. Você acredita em milagres? Eu acredito que sim. E se você não acredita hoje, você vai passar a acreditar, porque ela está aqui para contar um milagre daquilo que Deus pode fazer na vida, como eu disse, daqueles que creem nele, que têm fé nele. Bom dia, Fernanda, na paz de Cristo, tudo bem com você? Tudo bem, Rosângela, tudo bem. É muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Por ter aceito o nosso convite e pela oportunidade que você também, né, está dando às pessoas de poderem ouvir a tua história de fé, de vitória, de bênção, de alegria. Eu vou só dar uma introdução rapidinho ao pessoal de casa aqui. A nossa irmã Fernanda, ela teve um sério problema de câncer de mama, aquele bem ruim mesmo, mas Jesus entrou na história e tudo mudou, né, irmã Fernanda? Graças a Deus. Porque tem todo esse processo. O câncer, na verdade, hoje tem trazido traumas profundos a muitas pessoas, a muitas famílias, né? Muitas pessoas têm morrido, famílias têm realmente chorado aí pelos seus entes queridos que o câncer tem arrebatado, né? E na sua história, a coisa caminhou bem para esse lado, né? A minha história, eu relato assim, que foi um dia simples,
Me arrumei para ir na praia e me troquei tudo. Meu filho veio e me deu um abraço. Quando eu senti algo que não ia bem na minha mama, eu senti uma dor de repente, com esse abraço. E aí eu procurei um médico, fui ao meu médico e aonde eu fiz a mamografia, fiz a ultrassom e aonde diagnosticou esse tumor. E depois fui encaminhada ao mastologista, Dr. Hilário Cagnaghi, onde na beneficência ele me operou. A senhora, só fazendo uma pausa aqui, porque quando a senhora sentiu essa dorzinha, na verdade, a senhora nunca imaginou que poderia ser um câncer, né? Não, não. E receber a notícia é algo devastador. É algo devastador, é algo que assim, o chão abre, né? A gente perde a essência da gente, a gente fica assim, desatinada, né? Eu acredito. Porque a gente vê acontecer na família dos outros, mas na nossa... E a gente só lembra dos resultados negativos, Só né? lembra Das mortes, exatamente, dos resultados negativos, de tudo, de morte, de tristeza, né? Tudo que ele causa, né? Angústia, muita angústia, né? Noites sem dormir, preocupações. Então, isso é devastador na vida da gente. Depois dessa cirurgia que a senhora fez, como foi que passou a ser depois disso? Então, depois disso, ainda fiquei com trauma no braço, porque o braço esquerdo, ele incha. E aí a gente não pode colher sangue, não pode medir pressão, né? E vira e mexe, ele dói. E a cirurgia em si, né, vai de um ponto ao outro, porque foram retirados também os linfonodos, que eles são os alertas do nosso corpo, né? São os sentinela. E eles foram retirados. E é uma cirurgia que parece, quando muda o tempo, parece, eu falava para minhas amigas, parece dentes de tubarão. Quando muda o tempo, a gente sente como se fosse dentes de tubarão mordendo as laterais devido à dor que dá, né? E a cirurgia também da retirada do tumor, ali na beneficência, doutor Hilário, na hora que eu fui fazer a cirurgia, que eu já estava na maca, na mesa, ele pediu para ver, deixa eu dar uma olhada. Ele estava lá com os médicos residentes, porque o meu médico, ele é professor. Estou me mexendo muito? Não, tranquilo. Ele é professor, então ele dá aulas mesmo na cirurgia. E ele dizia assim, deixa eu dar uma olhada. E quando ele olhou, ele examinou, ele mexeu no tumor e disse, olha, está solto. E eles vieram examinar e perceberam e olharam assim. E eu ali deitada, eu dizia assim, Senhor, o Senhor já soltou. Eu dizia, vai ser mais fácil. Meu subconsciente falava assim, vai ser mais fácil porque o Senhor já soltou, né? E ele disse para mim, já está solto, olha como está solto. E mostrava para os médicos que estavam com ele, acompanhando. Aí, então, fui para a cirurgia, ali foi retirado o tumor para a glória de Deus, né? Foi preciso retirada, porque ele vinha numa dimensão crescendo muito rápido. Tanto é que meu médico não quis fazer nem a biópsia assim que ele viu os exames. Ele falou, não, vamos fazer a biópsia congelada na hora da cirurgia. E ali, eu mesmo na cirurgia, ansiosa, preocupada, querendo saber os resultados. E depois, então, ele veio e disse para mim. Na hora que ele veio me ver, ele falou para mim,
que era um câncer e que a gente precisava ir rumo a um tratamento. E nessa hora, como a senhora ficou, irmã Fernanda? Nossa, foi assim Complicado, né? devastador. E a fé da senhora? Porque a gente sabe que né, a gente tem fé em Cristo, assim, inabalável. Mas existem momentos que parece que a pressão é tão forte, né? A situação é tão complicada que parece que ela dá uma diminuída. Como fala um pouco desse seu lado, como ficou sua alma nesse momento? Nessa hora, eu só lembrava da minha mãe, que ela já tinha partido, né? E eu lembrava, e eu dizia para ela, ela sempre falava para mim, quando havia coisas na família, algumas situações difíceis, ela dizia, não há de ser nada, minha filha, Deus está no controle. Ah, que linda. E eu lembrava disso. Na hora que ele falou para mim, até as lágrimas correram do rosto, porque é impossível não receber uma notícia dessa. É impossível assim, né? A carne da gente, a gente tem sentimentos e é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu confiava no Senhor e sabia que Ele não iria me abandonar. Mesmo em momentos difíceis, a fé da gente fica assim, né? Querendo descer como um termômetro. Sim. Mas, ao mesmo tempo que ela descia, ao mesmo tempo ela subia. Certo. Porque eu tinha família, eu tinha os meus filhos e eles sempre me deram força. E ali mesmo, no leito, eu estava sem poder me mexer, numa posição ruim, né? Porque havia acabado de operar, o médico me trouxe aquela notícia ruim. E os meus filhos estavam ali e já sabiam da notícia. Depois dessa cirurgia, a senhora partiu então para a parte chata também, né? Radioterapia. Isso. E assim, meu filho casaria em 2013, dia 8 de dezembro. E o meu médico falou para mim, aí passei pelo Dr. Silvio Ayala, que era ele que ia determinar as químios, e eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, vermelhas e brancas, e eu disse para o meu médico, meu filho vai se casar o mês que vem, que seria, eu estava em novembro, e ele disse para mim, estamos atrasados. Ele falou, estamos atrasados, não podemos adiar. Que eu perguntei a ele, não dá para adiar, não dá para esperar? Ele falou assim, não, estamos atrasados, temos que ir rumo a essa cura. Eu falei, tá bom, doutor, então vamos, né? Não tem o que fazer. Ele, não tem. Arruma uma peruca, um lenço e vai, linda e maravilhosa. Ele ainda brincou comigo, né? E eu, falando com o Senhor, Senhor, não deixa meus cabelos caírem. Não deixa, Senhor, meus cabelos caírem. Até o dia do casamento. Depois, Senhor, seja feita a tua vontade. E fui, dia 14 de novembro, foi a primeira químio. Aí eu fui, fiz. As primeiras semanas são assim, devastador. Teu corpo reage de uma tal forma, teus glóbulos vermelhos descem, você fica sem força, é assim devastador. Tudo que você come, você vomita. Pode falar? Fica complicado, né? Fica muito complicado. E aí passa 15 dias e logo vem uma próxima de 20. A minha era de 20 em 20 dias. 21 em 21 dias. Sei. E todas as vezes ia fazer exames. Era a mesma situação. A mesma situação. Até que chegou o casamento do filhão. Até chegou o casamento do filho. E foi num sábado, meu filho alugou uma casa no Pernambuco. E até então, na quinta-feira eu fui fazer a prova, lavei o cabelo e tudo para fazer a prova do penteado. E saíram muitos fios de cabelo já na mão da cabeleireira.
E eu com o coração na mão, né? Coração, Jesus, Jesus. Deixa eu arrumar esse cabelo. É. Aí fomos para o casamento, no sábado caiu um monte, mas como eu tenho muito cabelo, deu para fazer, fui para o casamento, bonito. Linda e maravilhosa, entrei com meu filho, foi tudo muito bonito. Aí meu filho foi para a lua de mel no domingo e eu fiquei em casa, falei, vou lavar o laque, tirar. Assim que fui fazer, aí já caiu. Começou mesmo, né? Caiu muitos tufos e aquilo me causou uma angústia muito grande. E aí aquilo vinha assim, aquela voz no meu ouvido e dizia, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque a minha cor já não era mais a mesma, eu passei a ficar verde. Os cabelos da sobrancelha caíam, eu não tinha mais cílios. Já não tinha mais o mesmo rosto, Não tinha né? mais o mesmo rosto, comecei a inchar. Devido a medicamentos e tudo, comecei a inchar. E aquilo foi algo assim devastador na minha vida, transformador, né? Que me transformou assim. Em outra pessoa, Em outra né? Em todos pessoa, os eu tive sentidos. outros hábitos. Mas a minha família assim sempre comigo. Meu esposo foi um grande lutador juntamente comigo naquela dificuldade tremenda que a gente estava. Mas ele não deixou, ele lutou até o final. Juntinho. Juntinho. O meu filho, o Felipe, me ajudou muito. A minha nora nutricionista marcava os alimentos, trazia os alimentos, porque até então eu não ia mais para mercado, não ia mais assim. Não tinha como sair. Entendi. Era vômito, eu não podia sentir cheiro de perfume, cheiro de desinfetante de casa. E esse sabe? processo de quimioterapia foi quanto tempo, irmã Fernanda? Olha, foi de 14 de novembro até março. Foram vários meses, né? Vários meses. E quando a senhora terminou, como é que ficou? Fez outro exame? Fiz outros exames. Aí passei a fazer exames de 3 em 3 meses, mamografia e ultrassom, aonde aparecia as cicatrizes, né, das cirurgias. E a rádio, como a mama é muito grande e tinha nódulos de gordura, os nódulos aqui embaixo, eles se transformaram assim, ficaram duros, muito duros. E na radioterapia também foram 40. Nossa, foi muito devastador, né? Foi. A mama ficou avermelhada do dia... assim, é sequência de semana em semana. Só passa no sábado e domingo ou feriado. E aí retorna. E nesse tempo, eu fiquei fazendo as rádios. Após 20 dias de rádio, a mama começou a avermelhar. Tudo isso é motivo de desespero, né? Motivo de desespero. Aí a gente passa pelos médicos lá, onde eles nos ajudavam. E o corpo começa também a sentir esses fatores, porque as juntas começam a doer demais. O corpo inteiro, O corpo né? inteiro reage de uma certa forma de dores. Então você sente dores, você pensa que a doença ainda está, você pensa que você não vai aguentar, né? Para fazer serviços de casa, mal eu conseguia fazer. Eles me ajudavam muito, meus filhos. Teve um deles que até passou uma fase em casa me ajudando, que ele fazia os sucos, o Peterson. Sim. Os sucos vermelhos, que foram, assim, na minha vida, foi que me ajudava muito, porque a comida não parava. Entendi. Então eu tomava o suco, aí dava uma pausa, não tomava demais, porque se eu tomasse demais, o Também corpo já fazia reagia mal. e voltava. Depois de um certo tempo, né, porque a gente, devido ao tratamento, a gente não pode estar exposto a frio, a muito calor, então, e eu fui ao culto. Meu filho falou, mãe, vamos ao culto, mãe, vamos. E eu me animei e fui.
E foi uma grande vitória para mim ir ao culto naquele dia. Estava marcado ali, Parece né? que estava marcado, né, para mim. Foi numa noite fria, em agosto. Não me recordo bem o dia, mas assim, foi algo que ficou marcado, assim, que eu guardo com muito carinho dentro de mim esse dia. Foi assim, estávamos no culto, eu sentei na igreja, entrei com meu esposo, sentei assim no grupo das irmãs, que apesar de eu estar afastada, mas sempre fui uma líder ali, Sim. na regência. E eu me sentei ali no primeiro banco e fiquei. E naquele dia, o pastor Lúcio deixou o pastor Sidney conduzindo o culto. O pastor Sidney convidou um pastor amigo dele. E nesse dia, então, ele veio, chegou, apresentou para a igreja. Pastor Cleiton Paulo, o nome dele. E, no entanto, o culto foi acontecendo, normal, né? As irmãs cantaram, a mocidade, jovens, estava uma bênção o culto, mas terminou. Só que quando esse pastor, foi ele o preleitor, ele chegou e disse para a igreja: quem crê que o Senhor está hoje curando o câncer aqui. Sem saber de nada. Saber de nada, eu tomei posse para a minha vida daquela palavra que veio do altar do Senhor. Tomei posse para a minha vida. Eu falei: Senhor, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E terminou o culto. Eu saí para fora da igreja, mas estava frio. O meu filho estava resolvendo algo lá com os adolescentes e a mocidade. E eu fiquei aguardando ele, falei para o meu esposo: vamos entrar? Porque aqui está frio aqui fora, então vamos entrar, para mim não pegar essa friagem. Aí ele falou: vamos sim. Aí entrei, fiquei assim na porta e falei para ele: vamos ali conversar com o pastor Sidney, porque para ele trazer os orgânicos para mim. Aí ele falou: então vamos. Quando cheguei perto dele, pastor Cleiton já estava orando. Já por uma irmã. Já por uma irmã, né? Pela pastora Andréia, que estava... Enfim, ele estava ali intercedendo pela vida dela. Ela também tinha passado um processo de enfermidade. E ele estava orando junto com a esposa dele. E o pastor Sidney chamou o pastor Cleiton. Falou: Cleiton, vem aqui, vamos orar pelo casal. E aí o pastor Cleiton veio e chamou a esposa dele e falou assim: põe a mão no coração dela. Aí ela foi, pôs a mão no seio, inclusive na esquerda, no seio do coração, né? Ali onde realmente estava o problema, tinha sido operado e tudo. E ele foi e falou: põe a mão no coração. Ela pôs a mão no meu coração e ele pôs a mão sobre a minha cabeça. E esse foi o momento que ele se dirigiu ao meu esposo e disse para ele: olha, homem, tenho eu visto o teu clamor em cima daquele barco, porque meu esposo ele é capitão de lancha. E ele sai com os patrão, às vezes leva a embarcação para entregar. Certo. E ele viaja e no oceano é ele, Deus e o mar. E aonde ele chegou e disse, ele conversava com Deus, só que eu não sabia que ele conversava com Deus. E Deus falou com ele na intimidade. Usou o pastor Cleiton e falou: eu tenho visto o teu clamor naquela embarcação onde tu anda, onde tu tem falado comigo. Deus, por que ela? Mas eu digo para ti que ela iria passar por uma cirurgia novamente.
aonde um homem de branco, através de uma porta de vidro, iria dizer para ti, eu fiz o que pude, eu fiz até aqui e eu não posso fazer mais nada. Mas eu digo para ti, estou eu hoje fechando a sepultura dela. E ali houve um mover de Deus naquele momento. E aonde ele se dirigiu para mim, começou a orar por mim. Ele, a esposa dele e os que estavam em volta, que já começou a juntar gente no final de culto, mas sempre fica pessoas querendo falar com o pastor, conversando. E as pessoas, eu senti que as pessoas me odiavam. E ali houve um milagre, porque eu não estava enferma assim de gripe, resfriado, nada. Mas de repente me veio algo no meu ser com vontade de vomitar. E aí eu comecei a vomitar e saiu uma espuma pelo meu nariz, saiu uma espuma pela boca. E aonde eu olhava assim, caía para o chão, eu jogava aquilo para o chão. E eram várias vezes vomitando, e aquilo caía com uns raios de sangue, aonde eu creio que eram células cancerígenas, porque saíam no meio daquela espuma branca. Então dava para perceber, e as pessoas que estavam do meu lado viam aquilo acontecer. E mexeu com o meu ser todo, com todo o meu ser, com tudo, todo o meu organismo, que eu cheguei a me urinar. Eu estava de meia, sapato, mas aquilo moveu com o meu ser de tal maneira que eu me urinei todinha. E aí eu ouvi quando o pastor Cleito falou, Deus está trabalhando. Não mexam com ela. Aí a irmã Ana veio, me deitou no banco, porque antes a Helena Maria era banco. De madeira. De madeira. E eu me deitei ali, eu sei que eles me colocaram, e eu me deitei ali, e ali eu fiquei, eu ouvia vozes e muita gente glorificando a Deus, exaltando a Deus, e algo tremendo assim, eu ouvia aquele mover de Deus assim, diante de mim, só que eu não tinha nem forças para me levantar. Eu tive que ficar ali um certo tempo para me recompor, entendeu? Até que eu me retornei e me senti, ali eu já me senti outra pessoa. Eu não era a mesma pessoa, Rosângela. Eu já não era mais a mesma pessoa. Algo dentro de mim... Foi mudado. Mudou completamente, entendeu? E foi isso que aconteceu, a minha cura. No dia seguinte? No dia seguinte eu era outra pessoa completamente. Eu tinha vontade de fazer as coisas, eu tinha vontade de sair, eu tinha vontade de estar... com as minhas irmãs na igreja, em reuniões, muitas pessoas me ligando, muitas pessoas entrando em contato comigo via Facebook, pelo celular mesmo, assim, direto, e eu via que aquilo não tinha feito efeito só em mim, mas em outras pessoas também, porque o meu grupo era um grupo de quase beirando 100 irmãs. Imagina a notícia se espalhando. Espalhou rapidinho. Se espalhou rápido, né? E isso foi, assim, marcante na minha vida. Foi algo que aconteceu e assim, me motivou, né? A estar. E, inclusive, esse ano, em outubro, agora, recente, eu terminei, porque eu fiz químio, fiz rádio, e aí começou um processo de 5 anos de quimioterapia via comprimido. Então, causava dores demais, transtornos,
E aquilo foi assim tremendo. E agora, o mês de outubro, retornei ao médico, doutor Hilário, e ele falou: Fernanda, já deu. Você terminou agora esse tratamento e agora a gente só vai fazer manutenção. Glória a Deus. Mas, para a glória de Deus, já fiz exames aonde não deu nada. Não precisou operar mais. Cicatrizes mesmo. Olha da isso. cirurgia. E não precisou operar mais. Não precisei operar mais. Foi tudo, Deus trabalhou. Deus trabalhou. Lindamente. Exatamente, foi assim. Glória a Deus. Hoje está aí, né? Firme e forte, trabalhando para Jesus. Trabalhando para o Senhor. Contando seu testemunho. Exatamente. De vitória. Agora, Fernanda, a gente já está encerrando aí o nosso espaço aqui. E eu queria que antes da gente encerrar, que você deixasse uma mensagem, né? Até porque você viveu todo esse processo delicado, difícil, e como eu já até disse para o pessoal de casa, tem muita gente vivendo isso. Ou a própria pessoa, ou alguém da família, né? O que você pode estar dizendo com a sua experiência de fé? Qual a mensagem que você pode deixar para essa pessoa? Não desanimes nunca. Tenha fé. Creia em Jesus Cristo. Creia no nosso Deus. Esse Deus poderoso que pode todas as coisas. Ainda que os médicos digam para você que não tem mais jeito, mas tem jeito sim, porque o Senhor é o dono da vida. É Ele quem tem a chave da vida e da morte. E só Ele pode retirar, né? No tempo dEle. Mas se vier para você alguma notícia difícil, você que está aí do outro lado da tela, passando o mesmo processo que eu passei, não desanime nunca. Creia que Deus é poderoso, que pode todas as coisas em Jesus Cristo, tá? Eu creio que você vai se sentir também assim como eu, né? Restauração de vida, né? Mudança de vida. Creia que o Senhor é poderoso para fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Amém? Amém. Muito bom, Fernanda. Obrigada. Deus abençoe, viu? Muito obrigada mais uma vez por você ter estado aqui com a gente, por ter, né, ajudado a tantas pessoas através do seu testemunho de fé, daquilo que Deus fez na sua vida. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Deus te abençoe. E você que está assistindo a gente, deu para perceber, né, que Deus ele está muito disposto a te abençoar, a te curar, e não só isso, a transformar também a tua vida e a fazer o impossível naquilo que você operar, né, fazer naquilo que você acha impossível. Para Deus não há nada difícil, para Ele sim é possível você receber a cura, você receber a transformação, você ter mudança de vida. Que Deus te abençoe, que a sua fé seja aumentada e que você creia, porque o milagre vai chegar. Tome posse da sua bênção, tome posse do seu milagre e creia em Jesus Cristo. De amar o pecado, que amor é esse, capaz de se entregar por tanto amor, naquela cruz sofreu minha dor. Do
Que coisa linda que Jesus faz, não é? E se a sua história se tornou um rascunho rasurado, acredite, hoje uma nova página em branco, pronta para ser escrita, está sendo entregue para você. Acredite nisso. Deixa Jesus entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Você não vai se arrepender. E agora, continue de coração aberto, porque a mensagem pastoral vai trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Que bom poder estar aqui novamente, falar com você através do programa Uma Nova Dimensão, um programa da Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Tem sido de bênção, são 28 anos pregando o Evangelho que transforma. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Boas novas, falando de Jesus, falando da salvação e trazendo uma vida de bênção, uma vida nova para você, para sua família, para sua casa. E nesse momento eu tenho o prazer, tenho a alegria de abrir a Bíblia e falar desta palavra infalível. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Que palavra poderosa, hein? A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de trazer para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto em falta, muita falta neste mundo, muita falta mesmo, que se fala do grande mandamento, o grande mandamento que os fariseus foram cutucar Jesus, né? Foram lá para tentar pegar Jesus numa cilada, mas com Deus ninguém pode. Ali estava Jesus, o homem Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo para transformar o mais vil pecador, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Grande apóstolo Paulo falou assim, e nós, hein? Somos pecadores também, lavados e remidos no sangue de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, nós encontramos este assunto, o grande mandamento. E diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, e logo eles estavam ali no mesmo lugar, e aí começaram também a querer provocar a Jesus. E um deles, doutor da lei, ele interrogou Jesus para experimentá-lo e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, preste atenção. Aí Jesus, na sua paciência, na sua educação, na sua delicadeza, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Quantos de nós não amamos a Deus? Falamos em nome de Deus, meu Pai, meu Deus, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos o grande amor de Deus. E foi Jesus quem falou deste grande amor. Certa feita, Jesus falou lá no capítulo 3 de João, ele disse assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? Deus amou o mundo. E quando fala Deus amou o mundo, diz Deus amou todos os homens, independente de raça e cor. Deus amou todos os homens, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E porque Ele amou o homem, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para remir o homem do seu pecado e para salvar o homem do seu pecado, para restaurar o homem caído, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, tudo que você entende. Ame a Deus. Se você não sabe amar a Deus, comece a orar a partir de hoje. Deus, ensina-me a te amar. Faça-me sentir este amor no meu coração. Eu quero me curvar diante de ti. Quantas pessoas se curvam diante de demônios? Quantas pessoas se curvam diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso, diante de algumas flores jogadas na praia? Tudo isso são superstições e também engano de Satanás. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se curvam diante do único Deus verdadeiro, o único que tem todo o poder e aquele que deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas ele continua dizendo, ele diz assim, olha, este é o primeiro e grande mandamento, mas tem o segundo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês sabem que Jesus veio na dispensação dos profetas, da lei de Moisés, não é? Tudo isso era guardado pelo judeu. Então o judeu guardava a lei de Moisés, o judeu honrava a lei de Moisés, o judeu temia os profetas, se bem que eles mataram muitos profetas, não é? Como Jesus falou, vocês mataram os profetas, não é? Mas eles temiam os profetas, eles ficaram com medo de João Batista quando veio anunciar a vinda de Jesus, ficaram com medo daquele grande profeta, como disse Jesus. Não houve maior profeta do que João Batista. Eles tinham medo. Herodes tinha medo de João Batista, por isso que na primeira oportunidade ele decapitou João Batista. Mas tudo isso era plano, viu? Não foi por acaso, não. Ele veio apenas para um compromisso, para uma missão: anunciar a vinda de Jesus. E ele diz assim, após mim vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus precioso, que veio para nos ensinar todas as coisas, como Jesus falou. E sabe, o amor que nós sentimos provém de Deus. Ninguém ama por si próprio. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreve, Deus é amor. E o Senhor quer encher o teu coração de amor, mas para ter o amor verdadeiro, é preciso ter Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, você tem que crer e aceitar que é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados, que você precisa da transformação da tua vida. Aí você vai então se render aos pés de Jesus, vai se curvar diante de Jesus, vai dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai perdoar todos os teus pecados.
Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai passar a ter vida. Porque nós vivemos neste mundo, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos vida, porque a vida está em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queres ir verdadeiramente a Deus? Aceite a Jesus. Entre pelo caminho. E aí vai se cumprir na tua vida o que aconteceu na vida do carcereiro, quando viu o cárcere aberto e achou que todos tinham fugido, e Paulo disse assim, não faças tal, não se mate. E aí ele disse assim, Paulo, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo neste momento. Abra o teu coração, se arrependa dos teus pecados, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido e santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, nós podemos falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu perdão em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, estas vidas que estão me assistindo agora. Transforma os seus corações. Faz uma obra tremenda na vida, Senhor, de cada um. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu intercedo por cada um. Intercedo por minha vida também, porque sou teu servo. Assim, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e te guarde em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Eu acredito que essa verdade foi ministrada ao seu coração nessa manhã. Ele tem poder para libertar, para transformar você, e você deve acreditar que o aceite em sua vida de Jesus vai trazer benefícios inexplicáveis. Você não é capaz de imaginar o que ele tem para você. Bom, e nós já estamos então encerrando o programa, mas ainda você vai assistir comigo Leandro Mateu cantando Pode Confiar. Em seguida, o pastor Paulo Correia ora por você, ministrando a bênção pastoral na sua vida. E eu vou ficando por aqui, né? Eu desejo que você tenha um maravilhoso final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tá procurando solução, desesperado o coração, se esqueceu que a última palavra sou eu quem dou. Não tenha medo, estou aqui, pode confiar em mim. Enxugo tuas lágrimas e digo, levanta. Sou eu quem dou e tiro a vida, não chegou sua hora ainda. Tudo que te prometi vai se cumprir. Sou o médico dos médicos, estou te operando agora. É só você acreditar e descansar em mim. Pode confiar, estou no controle. Pode descansar, da sua vida eu cuido nos mínimos detalhes. Eu quem te formei no ventre da sua mãe, não foi por acaso, fui eu quem quis te trazer pro mundo. Sou eu quem dou e tiro a vida, não chegou sua hora ainda.
forte operando agora. É só você acreditar e descansar em mim. Pode confiar, estou no controle. Pode descansar da sua vida, eu cuido nos mínimos detalhes. Eu quem te formei no ventre da sua mãe. Não foi por acaso, fui eu quem quis te trazer pro mundo. Oh, oh, Pode confiar, estou no controle da sua vida, eu cuido nos mínimos detalhes. Eu quem te formei no ventre da sua mãe. Não foi por acaso, fui eu quem quis te trazer pro mundo. E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.